Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do meu coração que sim, que todos vocês estejam bem na medida do possível. Nós sabemos que os momentos têm sido difíceis, vivemos um período conturbado, mas vamos manter o nosso otimismo porque a gente acredita que tudo isso esteja chegando ao fim, não é mesmo? Na aula de hoje, gostaria de conversar com vocês a respeito da nova proposta de projeto integrador. Nós pretendemos remodelar a metodologia que vínhamos trabalhando, de forma que todos vocês se adaptem e consigam realizar o projeto na casa de vocês. Nós vínhamos trabalhando no sentido de realizar o projeto integrador num formato de artigo, e este artigo seria composto pela parte da metodologia da pesquisa científica, essa parte teórica de como realizar um tipo de trabalho neste sentido, e além disso teríamos a implementação, a parte prática e também como essa parte prática entraria no nosso projeto integrador, no nosso artigo, que englobaria então teoria mais para o desenvolvimento prático. Posto isso, pessoal, a nossa proposta é que seja realizada uma pesquisa, um artigo como revisão de literatura, tá? O que seria um artigo de revisão de literatura? É um estudo, como se fosse um compilado de informações, como se fosse um resumo. Claro que não é simplório como um resumo, mas nós podemos a princípio entender como um apanhado de informações que seriam compiladas pelo autor e a partir daí apresentado à nossa comunidade acadêmica. Então, neste estudo, abordaríamos um assunto com uma perspectiva crítica, com uma discussão do assunto ou do problema a ser tratado, seja aquele tema que nós escolhermos. Cada um de vocês provavelmente vai abordar temas diferentes. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas definições sobre os tipos de artigo para facilitar o entendimento, para que vocês consigam entender o que é um artigo como sendo revisão de literatura. É um artigo teórico, é claro, mas ele apresenta sim contribuições aos leitores. Então, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, os artigos científicos, eles são agrupados em dois grandes grupos: os artigos considerados originais e os artigos de revisão. Os artigos originais é uma publicação, ele é um material, um conteúdo desenvolvido apresentando temas ou abordagens originais, ou seja, um trabalho que tem um caráter inédito. Já os artigos de revisão têm uma proposta de resumir, analisar e discutir informações que já foram publicadas por outros autores. Então, os artigos de revisão, como definido, como está escrito aqui no slide, eles trazem consigo a proposta de resolver, rever, questionar, criticar conteúdo já existente, inclusive tratando-se de outros artigos, como já foi mencionado para vocês. Então, além disso, esse artigo científico ele também pode vir acompanhado de pesquisas experimentais, como estudos de caso, ou até mesmo pesquisa completamente teórica, mostrando novos pontos de vista, mostrando um viés do autor e assim por diante. Nós trabalharemos neste sentido até o momento. É válido ressaltar que para realizarmos uma boa revisão de literatura, nós precisamos catalogar diversos tipos de materiais, como nós vínhamos fazendo nas primeiras aulas. Teses, dissertações, artigos, toda essa coleção, todo esse acervo de informação é a parte essencial do nosso processo de revisão de literatura. Eu trouxe aqui uma definição para vocês sobre o que é a revisão de literatura. Então, é o processo de busca, análise e descrição de um corpo do conhecimento em busca de uma resposta.
tá? Resposta a uma pergunta específica. No caso, a nossa pergunta-problema que norteia todo o desenvolvimento do nosso trabalho. Nós também falamos bastante sobre essa pergunta-problema. E a literatura é a parte que cobre todo esse material relevante, esse material que se assemelha ao nosso assunto. É o processo que a gente cataloga todas essas informações. Nós encontramos também diversos tipos de revisão da literatura. Então, um artigo, vamos recapitular, um artigo ele é dividido em dois grandes grupos, né? Ele pode ser dividido em dois grandes grupos, os artigos considerados inéditos e os artigos considerados revisão de literatura. Dentro da categoria revisão de literatura, nós temos a revisão narrativa, sistemática e integrativa. Nesse momento, não abordaremos detalhadamente o que são esses tipos. Na próxima aula, sim, mas hoje não é este o nosso objetivo. Sendo assim, um artigo teórico como revisão da literatura deve oferecer uma perspectiva crítica. Isto é, nós devemos apresentar criticidade no momento de discorrer sobre o determinado assunto. Deve haver uma elaboração pessoal na discussão da problemática tratada, para que assim ofereça novos elementos de discussão teórica. Claro, tudo que nós discutirmos e falarmos em relação a dados, em relação a comprovações teóricas, nós temos que nos apoiar nas citações, nos artigos que já foram publicados, sempre validando as nossas informações. Elas não podem ser vagas, elas não podem vir de achismo, né? Como nós já mencionamos, elas devem ser fundamentadas em trabalhos já comprovados e já publicados. Vou exemplificar aqui para vocês um tipo de revisão da literatura bem simples para que vocês possam entender como realizar este trabalho. Por exemplo, um artigo de revisão de literatura tratando sobre a história da educação no Brasil. Qual que seria o primeiro passo? Procurar catalogar informações materiais sobre este assunto. E durante o trabalho, durante o artigo, devemos discorrer sobre quando começou a educação no Brasil, quando ela começou a tomar forma, quem beneficiou, como a educação no Brasil se moldou ao longo do tempo, o que é educação básica, o que é educação superior, e a partir daí também podemos fazer um recorte, se a gente quer falar só sobre a história, como ela se moldou ao longo dos anos, se a gente quer falar sobre a educação superior, depende do objetivo do artigo. Mas neste processo, nós iremos revisar diversos materiais e fontes para proporcionar diversas informações. E essas informações, elas serão compiladas e o resultado dessa compilação é o nosso artigo, ou seja, quem ler este tipo de revisão se beneficiará deste compilado de informações que nós demoramos meses para fazer. Então, a pessoa ao ler este trabalho, ela terá todo esse acervo de informações, toda essa perspectiva crítica, toda essa discussão compilada, ou seja, nós demonstraremos o que está sendo produzido na comunidade acadêmica sobre um determinado assunto. Então, nós passamos meses estudando sobre este assunto, compilamos num formato de artigo e este artigo é publicado na nossa comunidade acadêmica, ok? Nós podemos mostrar também neste compilado os autores e as organizações que têm trabalhado num determinado assunto. Para resumir, pessoal, a nossa proposta metodológica, então, é que vocês realizem o projeto integrador no formato de um artigo, e esse artigo como sendo uma revisão da literatura,
né? Como nós falamos, nós abordaremos um determinado assunto com uma perspectiva crítica, com uma discussão em torno de um determinado assunto, e esse assunto também ele gira em torno de uma pergunta-problema a ser tratada. Então, para a gente fazer uma revisão de literatura, a gente precisa catalogar diversos materiais e estudar diversas fontes, né, sobre esse material, artigos, teses, dissertações, e essas informações serão então compiladas dentro de um artigo, ok? Num primeiro momento, eu gostaria que vocês conversassem com os orientadores se vocês irão manter o mesmo assunto. Vocês podem falar do mesmo assunto, só que agora vocês vão trazer o que já existe na literatura sobre aquele determinado assunto, quais são os principais autores, o que tem acontecido ao longo dos anos, o que a comunidade tem falado de um determinado assunto. Então, fica a critério de vocês decidirem se manterão os mesmos temas ou não. Então, gostaria que vocês criassem um documento de texto contendo alguns itens. No primeiro item, os integrantes do grupo, se vocês irão manter os mesmos integrantes, pode haver de alguém querer trocar de grupo, não tem problema nenhum. O segundo item seria o título da pesquisa. O título da pesquisa, pessoal, é só para nos nortear, não precisa ser definitivo. É claro, ao longo do tempo nós podemos alterar esse título. Eu gostaria que vocês também, se vocês mantiverem o mesmo assunto, os grupos que mantiverem na mesma linha de pesquisa, falar um pouquinho sobre o estado atual que se encontra, se vocês fizeram alguma coisa durante esse período que não tivemos aula, ou se o projeto está parado desde que as aulas foram interrompidas. Além disso, eu gostaria que vocês colocassem nesse documento os objetivos gerais, os objetivos específicos e a justificativa do trabalho, tá? Por que eu estou pedindo isso, pessoal? Isso já foi pedido para vocês, porque uma vez que nós estamos remodelando a metodologia e nós não trabalharemos mais com essa parte prática, nós precisamos redefinir o nosso projeto. Lembrando que aqueles alunos que desejam continuar com a parte prática, não tem problema, nós daremos continuidade àquele antigo formato de artigo. Porém, os alunos que preferirem fazer essa abordagem mais teórica como proposta de revisão de literatura, então trabalharemos nisso, tá joia? Então fique a caráter de decisão do grupo. Então, vocês deveriam falar nesse texto sobre os artigos não, pessoal, os objetivos gerais, objetivos específicos e justificativo. Isso tudo, pessoal, em relação à proposta atual e em relação ao feedback que o orientador vai apresentar a vocês a respeito do novo projeto. Então, esse documento vocês devem preencher a partir da conversa com o orientador, do que foi definido a respeito do novo projeto, ok? A data da entrega deste documento é para o dia 17/8. 2 semanas vocês têm para desenvolverem esse documento texto. Ressaltando, pessoal, que para realizar o preenchimento, definir os objetivos, justificativas, primeiro vocês têm que conversar com o orientador sobre a proposta que vocês seguirão. Se é a proposta anterior ou se vocês optarão pela proposta de artigo como sendo revisão da literatura, ok? Então, vocês devem preencher somente após o feedback do orientador. Segundo aviso é que vocês entreguem esse arquivo via Moodle. Eu deixarei um espaço na nossa área lá da disciplina para que vocês me enviem este trabalhinho, ok? E é importante ressaltar também que todos vocês devem apresentar o documento, independente daqueles alunos que darão continuidade ao projeto anterior. Todos devem me atualizar em relação aos projetos. Sobre dúvidas, eu estarei sempre disponível durante a semana a todos vocês. Podem fazer contato,
através do SWAP, enviar mensagem para mim através do SWAP, bem como através do Moodle, tá? No Moodle também tem a possibilidade de vocês me enviarem mensagem. Sempre utilizaremos canais institucionais para nossa comunicação, certo? Além disso, no nosso espaço da disciplina lá no Moodle, eu criarei um chat, um fórum, para que a gente possa conversar durante a semana e resolver as dúvidas de vocês. É legal que todos façam as indagações, tirem as dúvidas lá no chat, porque todos verão. Então, às vezes, a dúvida de um grupo pode ser a dúvida de outros grupos também, e aí todos serão contemplados pela resposta, ok? Prezados, nos slides a seguir, nós temos exemplos e definições do que é o objetivo geral, como construir, o que é o objetivo específico, como construí-lo e como construir uma justificativa. Todos esses assuntos nós trabalhamos bastante no começo do ano, até mesmo esse material eu disponibilizei para vocês no formato de arquivo do Word. Tá joia? Então, nós explicamos bastante sobre eles. Neste momento, eu não farei uma nova explicação para que a aula, o vídeo da aula não tome muito tempo de vocês, visto a quantidade de componentes curricular que vocês têm. Então, os próximos slides vocês façam a leitura com bastante atenção, porque está explicadinho de forma bem detalhada, ok? E a partir daí, se surgirem dúvidas, vocês façam um contato comigo através dos canais de comunicação que eu já mencionei. Não hesitem, podem mandar e-mail a qualquer momento, estarei respondendo assim que chegar até mim, ok? Espero que vocês tenham um bom trabalho, boa semana. Vocês têm 2 semanas aí, tempinho legal para vocês se dividirem e se organizarem nas tarefas. Espero que vocês fiquem todos bem e até o próximo encontro.